Ô Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura de um versículo apenas nesse capítulo. Só um minutinho, irmãos, que eu estou esperando aqui com paciência o dispositivo aqui terminar de abrir. Vou precisar daquela ajuda sua mais uma vez. São essas questões da tecnologia, né, que ajudam quem sabe, mas quem não sabe é uma dificuldade. Mas eu vou resolver aqui agora. Vamos então fazer a leitura, irmãos, do verso 41 e depois vamos orar. Amém? Diz assim o texto: Vigiem
e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler juntos? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade preciosa que o Senhor nos concede, mais uma vez, de estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado em cada necessidade. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por esse tempo de instrução que vamos receber na Tua palavra. Guia-nos, Senhor, durante esse tempo e ensina-nos aquilo que nós precisamos aprender, ó Deus, acerca de uma vida mais achegada a Ti, onde nós possamos chegar mais perto do Senhor e ter verdadeira comunhão com a Tua presença em nossas vidas. Porque, Senhor, precisamos de Ti, Pai, para poder viver a vida que o Senhor deseja que vivamos. Sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos. Precisamos. O Teu Espírito venha nos guiar, nos conduzir nesse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O arquivo estava aqui e sumiu de novo. Ô, glória. Ok, irmãos, agora vai. Às vezes demora, mas atrasa, né? É assim mesmo. Ô, Senhor amado. O semi-analfabeto digital. Irmãos, desde o início da nossa série, nós temos falado sobre os objetivos desse nosso novo momento de estudos, né? Que é nos ajudar a alcançar a piedade prática. E é muito difícil para nós sermos disciplinados em relação a qualquer coisa.
mas eu acho que não há nada que seja mais difícil para nós nesse sentido do que disciplinar a nossa vida, nossos hábitos na prática da piedade, que é algo subjetivo, não é uma coisa que a gente faça e que seja visto, né, que apareça, não é algo que a gente olhe para, né, não é uma coisa que a gente olhe para ela e se lembre sempre. A gente precisa de disciplina, é algo íntimo que deve estar aqui dentro do nosso coração. Assim como fazer qualquer outro tipo de atividade subjetiva, exige de nós essa disciplina que esteja bem fundamentada no nosso coração, na nossa alma. Por isso a gente precisa querer, né? Querer é muito importante. Quando a gente entende que precisa fazer uma coisa, mas não quer fazer, não tem como. Então, a piedade exige de nós um esforço muito grande. Não é um esforço físico, é um esforço espiritual, emocional, psicológico. Não é? E por isso temos falado a respeito dentro dessa série, né, a respeito das questões que estão envolvidas na prática da piedade. Nós começamos a falar sobre a imersão bíblica, porque se nós não tivermos um conhecimento de Deus, não podemos nos aproximar dele, não é? Não posso me aproximar de uma pessoa que eu não conheço. Então, o conhecimento bíblico, o mergulho, a imersão no conhecimento da palavra de Deus é o que nos leva também à possibilidade de uma vida piedosa, uma vida com Deus. Mas, apesar de termos falado sobre essas coisas e virmos citando sempre a piedade, nós ainda não definimos o que é a piedade em si. Então, rapidamente, né, piedade é uma palavra que vem do termo pio, que significa devoto ou devoção. A devoção é uma dedicação, e no caso da religião, ser devotado é ser inteiramente voltado para Deus, com fervor, com intensidade, com uma dedicação intensa de alcançar a comunhão com Ele. Então, piedoso é aquele que se dedica de todo o coração, né, ou com toda a devoção ao serviço de Deus. E o serviço aqui não se limita a atividades objetivas que nós fazemos na igreja. Sobretudo, o serviço é aquilo que nós fazemos diante de Deus no nosso momento devocional diário. Esse é o maior serviço que nós podemos fazer. Em João 14, Jesus diz que a obra de Deus é que nós creiamos nele, em Jesus, que foi enviado pelo Pai. Ou seja, da perspectiva de Cristo, a maior obra que nós podemos fazer é viver uma vida de fé e confiança nele. Isso exige, não é, uma disciplina de leitura, uma disciplina de dedicação, de empenho, onde nós voltamos cada dia para o Senhor, ainda que muitas vezes limitados pelo tempo, pelas dificuldades. Então, a piedade tem mais a ver com o próprio cultivo da comunhão íntima com Deus do que com qualquer outra coisa mais objetiva. Então, um dos aspectos mais representativos da piedade é a oração. Né? Orar é pôr a piedade em prática. Uma pessoa que deseja ser piedosa, mas não gosta de orar, ela não vai conseguir alcançar seu objetivo. O Salmo 32, por exemplo, ele relaciona a oração com a piedade de uma forma muito direta. O salmista diz: todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Salmo 32, versículo 6. Então, ninguém pode alcançar uma vida piedosa sem orar. Oração é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, como levantar de manhã, escovar os dentes, tomar café, enfim, atender às nossas necessidades físicas. O que vale dizer também que ninguém consegue se achegar mais a Deus sem ter a oração como um hábito. Então, sobre esse assunto que nós vamos falar agora, um pouquinho, sobre oração. E é sempre um assunto desafiador, porque oração é uma coisa
muito pessoal, é algo muito, é de cada um. Não existe uma fórmula de oração, talvez exista uma forma, mas não uma fórmula. E, infelizmente, os cristãos, de um modo em geral, têm se distanciado bastante do interesse pela oração, especialmente naquilo que ela tem de mais valioso, que é um tempo na presença de Deus, não é? O tempo é um patrimônio que a cada dia se torna mais escasso e sobre o qual nós temos mais dificuldade de administrar com sabedoria. Não que não haja tempo suficiente, sempre há tempo suficiente, mas a questão é que nós ocupamos o nosso tempo com muitas coisas que não são tão importantes e deixamos de ocupá-lo com as coisas que são muito importantes. Então, nós nos damos conta disso quando, por exemplo, precisamos ser internados, né, numa circunstância drástica da nossa vida, e aí, enquanto a gente está lá na cama, deitado, recebendo aqueles cuidados ali, sem poder fazer nada, aí a gente se dá conta que tempo a gente tem, né? Porque ali a gente percebe que todo aquele nosso ativismo a gente não pode praticar. Então a gente percebe que não é falta de tempo, é falta de boa administração do tempo. E o tempo, meus irmãos, pertence a Deus. O autor de Eclesiastes deixa claro que o Senhor Deus é o Senhor do tempo. O tempo pertence a Ele. O nosso tempo de vida pertence a Deus. E o que nós fazemos com esse tempo é algo que importa, sobretudo a Ele, porque foi Ele que nos deu esse tempo para viver. Então, a nossa oração, ela acaba sempre sendo curta e utilitária. Nós falamos com Deus como quem fala com alguém ao telefone, né? A gente já atende na expectativa de que a ligação termine logo, porque a gente tem outra coisa para fazer a seguir. Então, a gente não passa tempo na presença de Deus, e isso prejudica a nossa vida com Ele. Não estabelece um canal de comunicação real e permanente com Deus. É por isso que a nossa vida, como cristãos, é uma vida pobre, do ponto de vista de novas experiências com Deus. Por quê? Porque a experiência com Deus é a vivência, irmãos, é o dia a dia. A Bíblia tem muito a nos ensinar, em relação a isso, as riquezas espirituais escondidas numa vida autêntica de oração, e essas riquezas permanecem escondidas da grande maioria dos cristãos. Por quê? Porque a maioria de nós até se importa em lidar com Deus, mas apenas de forma objetiva e superficial. Então, apesar de estarmos nessa condição, que é triste, as Escrituras continuam a nos ensinar que a vida de oração, uma oração autêntica, verdadeira, sincera, vale a pena. E vale a pena investir na oração e nos esforçarmos por alcançá-la. Amém, irmãos? Então, sim. Pode? Claro. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. É. Uhum. Uhum. Sim. Ah, que bom. Sim.
É. Aham. Sim. Uhum. Uhum. É bom. É. Sim. Então, isso é muito bom, né? A oração é, e, e a irmã falou uma coisa importante. A gente precisa ter gosto pela oração. A questão é que nós não gostamos de orar. Quando a gente vem aqui às quintas-feiras, né, quando chega na hora de dobrar os joelhos, o chão machuca o joelho da gente, né? E a gente fica pensando, poxa, é duro a gente orar assim de joelho. Aí a gente acaba olhando, vendo a oração como algo negativo, como uma coisa ruim. Porque a oração, ela serve justamente para humilhar a gente. Esse é o propósito, talvez, um dos mais importantes da oração. Não é para que a gente se diminua diante das pessoas, é para que a gente se diminua perante o Senhor. Porque, de fato, essa é a nossa posição mais adequada diante de Deus, é de joelhos, irmãos. Porque Ele é o Senhor. Mas, infelizmente, é mais fácil a gente se ajoelhar diante de um juiz, não é? Ou até diante do patrão, do que se ajoelhar diante de Deus. Porque muitas vezes nós confundimos essa relação de senhorio. Mas, meus irmãos, o Senhor é o nosso dono. Ele nos comprou com o preço mais absurdo de todos. Foi o sangue do seu filho derramado na cruz. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? Então, é importante ter gosto, sim, pela oração. Gostar de orar é muito importante, né? Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. 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 Que bom, né? Então, é importante, isso é importante porque é importante a irmã falar sobre isso, porque é, a gente às vezes se sente incapaz. Mas a gente é incapaz mesmo. O nosso sentimento é correto, porque nós somos incapazes. A nossa oração, propriamente dita, não faz nada. É Deus que faz, né? E quando a gente tem vergonha de orar, é um sentimento normal, porque a gente às vezes é tímido, né? Mas a gente precisa vencer isso e começar em algum momento, não é? Aham. Sim. Uhum. Uhum.
Uhum. Uhum. Sim, com arrogância, né? Uhum. É, com certeza. É. Uhum. Uhum. Sim. Sim. É. Aí daí para diante, a irmã começou a orar por si mesma e viu que isso, é isso aí. Então vamos dar seguimento aqui à nossa lição. Nada, não tem problema não. Só para a gente dar seguimento aqui. Então, irmãos, quem é o nosso padrão em termos de oração? Quem é o nosso padrão em relação a tudo? É Jesus, né? Jesus é o nosso padrão. E eu não sei se você já parou para pensar, mas Jesus, ele veio a esse mundo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E mesmo sendo filho de Deus, Jesus orava constantemente. Então nós podemos dizer que Jesus exercitava sua fé. É estranho a gente dizer isso, né? Mas é o fato. O nosso padrão é sempre Cristo. E um autor chamado R.C. Sproul, ele diz que a piedade é resultante da obediência a Cristo. Nós oramos porque obedecemos ao que Cristo nos manda fazer. Ele ainda diz que a oração, ela vai nutrir a obediência e firmar a mente no desejo pela obediência. Isso faz todo o sentido porque essa relação pode ser observada na vida terrena de Jesus. Afinal, ninguém viveu uma vida de oração mais intensa que Jesus viveu. E também ninguém viveu uma vida de obediência à vontade de Deus como ele. Então, essa relação da oração com a obediência tem tudo a ver. E o conhecimento da pessoa do Pai motivava, então, o seu filho a orar. Porque ele sabia qual era a vontade do Pai e sabia que não podia manter o seu coração firme na vontade de Deus sem oração. De novo, é estranho a gente falar sobre isso, mas é o que a gente vê nas Escrituras. Por essa razão, várias vezes durante o seu ministério terreno, ele sentiu a necessidade de orar. Vamos ver, por exemplo, dias em que ele parou tudo o que estava fazendo para orar. Lucas capítulo 5, verso 16. Lucas 5, verso 16. Nós vamos ver aí, versículo 15, porém o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Aí o verso 16 diz, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então Jesus era diferente dos pastores que gostam de ser celebridade. Porque Jesus, quando vinha às multidões, ele se recolhia para orar. Ele abandonava aquele momento de assédio do povo e ia. Jesus também orou para realizar coisas grandes para Deus. Lá no capítulo 11 do Evangelho de João, João capítulo 11, nós vamos ver dos versos 40 a 44, que diz assim, Jesus respondeu, eu não disse, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido
Saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que vá. Ou seja, Jesus orava para realizar grandes coisas para Deus. Mas ele também orava para agradecer pelo alimento. No texto de Mateus, que nós estamos vendo aqui no capítulo 26, versos 26 a 27, o texto diz: enquanto comia, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Então, Jesus orava para agradecer pelo alimento. E também Jesus orou para que o Pai desse livramento da angústia e da dor da sua alma, lá em Lucas capítulo 22. É importante que a gente leia esses versos, porque eles são muito fortes, falando a respeito da relação de Jesus com a oração, né? Para que a gente entenda, irmãos, que oração é uma necessidade. Versículos 41 a 44. E ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ou seja, Jesus também orava por livramento da angústia, da dor da sua alma. E, por fim, nós vamos ver que a Bíblia diz que agora mesmo Jesus está orando por nós. Ele não deixou de orar depois que subiu aos céus. Não é Romanos 8:34. Romanos 8:34. Diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ainda Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Vai dizer assim: por isso também, falando de Jesus, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quando você estiver vivendo seus momentos de angústia, de abatimento, de dor, saiba que Jesus se compadece de você, porque ele também teve os seus momentos de aflição neste mundo. E saiba, sobretudo, que ele está intercedendo por você a Deus. Ele está clamando ao Pai em seu favor. Então, sempre nos chama a atenção esse fato tão gritante da constância devocional de Jesus, que é registrada nos Evangelhos. Sim, ele é o Filho de Deus, verdadeiro Deus, mas também ele era o filho de Maria, verdadeiro homem. E sofria como nós, angústias, tristezas, abatimento. Então, não temos como determinar, irmãos, nessa dedicação orante de Jesus, onde se encaixa ao lado do verdadeiro Deus ou do verdadeiro homem. Não é? Nós supomos que era o seu lado humano que mais o fazia orar, mas não podemos esquecer que na presença de Deus existe atividade piedosa o tempo todo. Em Apocalipse nós vemos no capítulo 5 aquele culto maravilhoso lá na glória celeste. E se Jesus está sentado à direita de Deus intercedendo por nós, significa que no céu também tem oração. A oração também é importante. Na presença de Deus, no trono celestial. Não é? Quem garante que na eternidade nós não vamos orar mais?
com certeza nós vamos orar mais e melhor do que oramos aqui. Eu não creio, irmãos, que será de outra forma. É certo que, enquanto vivermos aqui, a oração é essencial e será sempre essencial para nós, como foi para o nosso Senhor e Salvador. Então, se qualquer outro motivo, qualquer outra palavra de Deus na Bíblia não estimular você a orar, talvez o fato de saber que Jesus também orou o tempo todo, faça isso, não é? Então, falando agora um pouquinho sobre a vida cristã e a oração, né, de novo, o R.C. Sproul, ele diz que é possível que alguém ore sem ser cristão, mas não é possível ser um cristão e não orar. Isso a gente sabe, né? Muitas pessoas que não creem em Deus, na hora do sufoco, muitas vezes se dobram à existência de Deus e oram. Isso não faz dessas pessoas cristãs, elas não se tornam cristãs porque oram. Mas é estranho um cristão que não ora. Se o próprio Senhor Jesus se sentiu necessitado de orar para viver aqui, né, sua vida terrena, de modo bem-sucedido, podemos dizer, quem somos nós, então, para nos contentarmos com menos, irmãos? Então, o próprio ministério do Espírito Santo em nós visa nos levar à oração, não é? Há um texto bem oportuno para nos mostrar as implicações desse fato, Efésios 4, 6, versículo 18. Veja que o apóstolo Paulo diz, ele diz, olha, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vou ler de novo, ele diz, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, não de vez em quando, em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aqui tem alguns valores que a gente precisa considerar. Primeiro, ele fala toda a oração e súplica. Ele faz uma distinção entre oração e súplica. A oração aqui é a oração que nós fazemos por nós mesmos. É a nossa oração diária, constante, de comunhão com Deus. E a súplica é o pedido que nós fazemos por outros. Em que contexto Paulo fala sobre isso aqui, irmãos? É no contexto da guerra espiritual, Efésios capítulo 6, onde ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistirmos às ciladas de Satanás. É nesse sentido que ele diz, orem em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Né? Orem no Espírito. Então, Paulo faz aqui um alerta que o cristão deve orar, seja na oração devocional, seja na intercessão a Deus por outros, ele precisa orar, porque Deus deseja usá-lo através da oração. Meus irmãos, a oração não muda Deus, não muda quem Deus é, e nem o que Ele faz. A oração muda a nós. E nessa equação, quem precisa mudar, nós ou Deus? Nós. Então, a oração, ela é útil até como uma maneira didática, como uma forma didática do Senhor lidar conosco para nos mudar. Então, a oração, nesse sentido, ela tem implicações muito profundas, não é? A oração fervorosa, o clamor fervoroso por um livramento, enfim, é fundamental que nós oremos, porque a oração tem essa função ampla, não é? De fazer com que coisas mudem dentro de nós, na nossa vida, que precisam mudar, precisam ser mudadas. Mas ele também diz que é para orar em todo o tempo. Ele está repetindo aqui o mesmo princípio ensinado em 1 Tessalonicenses 5,17, onde ele diz, orem sem cessar. Ele não quer dizer que a gente tem que orar o dia todo e o tempo todo. O que ele quer dizer é que a gente tem que orar sempre, que a nossa oração deve ser algo constante. A vida cristã nesse mundo, irmãos, ela só é viável por meio da oração e da busca da graça e do sustento que vem de Deus. O coração do crente, ele precisa estar constantemente ligado ao céu. O coração no céu
e os pés bem fincados na terra. Ele diz que nós devemos orar no Espírito, né? A presença do Espírito Santo em nós é o que motiva a nossa oração e a torna legítima, porque Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito geme por nós na presença de Deus. Então você não precisa ficar preocupado de não saber orar, né, como foi compartilhado com a nossa irmã aqui na experiência inicial dela. Ninguém sabe orar, irmãos. Ninguém tem uma oração de poder, né? Como um dia entrou alguém aqui e disse: eu vim aqui para você orar por mim, fazer uma oração forte. Eu falei: eu não sei qual é que é a oração forte. A minha oração provavelmente não é forte. Então, acho que você veio no lugar errado. Meu Deus do céu, oração forte. Isso eu escutava na época lá da Macumba, quando eu frequentava os centros espíritas, eu escutava essas coisas, essa ideia de reza forte, essa frase. Mas, meus irmãos, no Evangelho, na presença de Deus, na vida cristã, não tem essa história de reza forte, de oração forte. A oração boa é aquela que brota do coração, independente das palavras. Olha o exemplo da Ana. O Eli olhava para ela e o que ele pensava? Está embriagada essa mulher. Quem é que estava embriagado? O Eli. Não é? Eu já ressaltei aqui, quando falamos nesse texto, que o Eli era o sacerdote que estava o tempo todo sentado. Não é? Na narrativa da oração, diz que ele estava sentado na entrada do templo. Quando vem trazer a notícia da arca que foi tirada, ele estava sentado. E ele morreu sentado. Caiu da cadeira e morreu. Ou seja, quem estava embriagado era ele. E é interessante que isso é muito característico, né, irmãos? É muito peculiar. A nossa tendência é de ver nos outros o pecado que está na gente. A gente não olha para o nosso próprio coração. A gente só olha para o coração do outro, para a atitude do outro. Então, a oração da Ana foi uma oração forte? Não foi forte. Ela foi uma oração eficaz, porque Deus ouviu. Não é? Então, assim como a profecia legítima é aquela que se cumpre, a oração legítima é aquela que Deus ouve. Ainda que Ele não responda, mas se Ele ouvir, o objetivo já foi alcançado. Então, orar no Espírito tem essas implicações. Né? Em primeiro lugar, porque o primeiro movimento que o cristão faz na direção de Deus é inspirado pelo Espírito Santo na adoção. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, a Bíblia diz que o Espírito Santo, né, testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e ali ele clama: Abba, Pai. Depois, porque a certeza da nossa filiação divina é comunicada aos nossos corações por meio de quem? Do Espírito. Não é? O mesmo texto. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, verso 16 de Romanos 8. Por fim, porque nós somos unidos ao Espírito, é que a nossa oração chega a Deus. Romanos 8, 26. E por fim, irmãos, ele vai dizer: para isto, vigiando. Nesse ponto, a instrução de Paulo repete a orientação de Jesus aos seus discípulos. Né? A oração e a vigilância são duas faces da mesma moeda. Então, devemos vigiar. Né? A oração é um privilégio, irmãos. É uma obrigação santa. Sem oração não há vida cristã. Agora, nós não nascemos já programados com a disciplina da oração. Não é? Que bom seria se os nossos filhos, desde pequenininhos, fossem obedientes. E a gente dissesse: Joãozinho, vai lá, pega a roupa que você deixou no banheiro e coloca no cesto. Aí ele diz: mamãe, já fiz isso. Não precisou nem mandar, né? Ou então assim, você já vai para o seu quarto para estudar e fazer o dever de casa, e ele diz: mamãe, já estou com a lição na ponta da língua.
Quando chegar amanhã na prova, vai ser só vitória. Joãozinho crente, nem aquele pentecostal, só vitória. Mas a gente sabe, irmãos, que todos nós nascemos com o estigma do pecado, né? E qualquer Joãozinho que se preze vai resistir à obediência enquanto puder. E só vai aprender através da instrução, né? Da aplicação da disciplina, seja ela por meio da palavra, né? Ou por meio da imposição de mãos. A disciplina é necessária. E ela vai cuidando para que a nossa vida siga no caminho correto. Da mesma forma é a oração. Oração é um aprendizado, não é um aprendizado fácil. Então, nós precisamos trabalhar para aprender a orar. Oração é trabalho. A regra básica instituída, né, por um monge chamado Bento de Núrcia, que formou a ordem beneditina do século VI, ela definia a vida monástica como oração e trabalho. Não no sentido que nós estamos falando aqui, figurado, era oração e trabalho literal, né? Mas essa relação de oração e trabalho, ela está presente o tempo todo na piedade. Ninguém consegue ter uma vida de oração frutífera sem trabalho, sem esforço, sem disciplina, sem dedicação. Então, eu digo para você, comece hoje. Comece a mudar essa situação hoje, porque a sua vida é igualzinha à minha vida. A gente acorda de manhã com aquele propósito de orar em primeiro lugar. E aí você chega, você levanta da cama, e aí quando você chega na cozinha, você vê que ficou a louça da noite para lavar, e você fala, vou lavar essa louça aqui rapidinho antes de orar. Ou então, você lembra que tem que ligar para alguém para combinar alguma coisa para o trabalho antes de você chegar lá, aí você vai ligar. E aí nisso surge outra necessidade, que puxa outra necessidade, que puxa outra necessidade, até que você chega à noite cansado, exausto, você bate na cama igual uma pedra. E você acorda no outro dia se sentindo culpado e diz assim, meu Deus, o dia de ontem se passou e eu não orei nem uma vez. Então, deixa a louça na pia. Deixa o cuidado com o trabalho para depois. Vá fazer o que você sabe que deve fazer. Meus irmãos, a vida de vocês é igualzinha à minha vida. E a minha dificuldade é igual à de vocês. E não existe essa coisa assim de quanto mais orar, mais, né, como é que se diz? Mais habituado eu vou ficar na oração e vai ser mais simples. Não se iluda. Porque os desafios sempre serão maiores. E a luta sempre será a mesma, irmãos. Ninguém é PhD em oração. Ninguém é PhD em devoção. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos como nós precisamos avançar e progredir na nossa devoção e na piedade. Então, a verdade é que nós fomos criados para Deus, mas a partir de Adão, nós nos voltamos para nós mesmos e passamos a desprezar aquele que é a fonte de todo bem. O pecado nos induz a isso o tempo todo. Então, talvez seja por isso que, acima de tudo, né, o apóstolo Paulo afirma que, acima de tudo, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. É possível que essa afirmação tenha muito mais significado até do que nós podemos perceber, porque essa fraqueza em nós é uma coisa constante, todo dia. E não pense você que porque você teve hoje uma vida de oração produtiva, você está imune. Amanhã você vai ter que começar tudo de novo. Todo dia. Todo dia. Não é? Então, já partindo aqui para a parte conclusiva da nossa reflexão, meus irmãos, o que a Bíblia deixa claro para nós é que nós só temos dois caminhos a seguir. Ou nós oramos, e oramos sempre, ou fracassamos. Não tem um meio termo aqui.
não tem a tal da terceira via. Ou nós oramos, ou fracassamos. Fracassamos como cristãos, fracassamos como pais, como esposo, como esposa, fracassamos como filhos, fracassamos como profissionais, fracassamos em toda a área da nossa vida, se nós não tivermos uma vida de oração. O texto inicial foi escolhido intencionalmente porque ele se encontra no contexto do momento mais difícil da vida de Jesus. Nesse momento crítico, ele está caminhando para a cruz. E se nós olharmos aí no entorno do capítulo 26, se você voltar um pouquinho comigo aí, você vai ver que no início do capítulo 26 existe um plano para matar Jesus. Quando chega no verso 6, Jesus, ele vai à casa de um leproso, que havia sido curado por ele, para um banquete. E então, aproxima-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro para ungí-lo. E as pessoas começam a criticar os discípulos, e Jesus diz, olha, ela está fazendo isso como preparação. Preparação para quê? Para a morte de Jesus. Depois vem o pacto da traição de Judas, que vai entregar o seu mestre. Aí Jesus diz, vamos preparar a Páscoa, porque eu quero ter esse momento com vocês, e eles vão preparar. E naquele momento, todo o processo já está em andamento. Satanás já havia colocado no coração de Judas o propósito de trair, já havia preparado o cenário com as autoridades religiosas, tudo estava pronto, e quando Jesus se senta à mesa com eles, ele indica quem é o traidor, mas na verdade todos vão trair Jesus, a gente sabe, né? Aí vem a ceia do Senhor, e depois da ceia, no versículo 31, Jesus diz assim, essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Olha aqui, irmãos, somos nós aqui. Nós e as nossas bravatas pentecostais, né? Senhor, estamos juntos, né? Conta comigo. Eu nunca vou te abandonar. Vou ficar firme. Mas Jesus lhe disse, em verdade lhe digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Parece aquelas frases de Instagram, né? A gente coloca ali uma foto do Charles Spurgeon, e aí coloca aquela frase de efeito assim embaixo, e as pessoas olham e dizem, poxa, esse cara é espiritual para dedéu, hein? Olha a frase que ele botou aqui. Pedro, se fosse vivo hoje, ele ia ser o papa do Instagram, o maior influenciador de todos. Estava rico no YouTube já. E Jesus nem falou nada. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus já tinha falado, não precisava repetir. Então, quando ele chega nesse momento aqui do Getsemane, ele está absolutamente sozinho, irmãos. Não há ninguém com ele. E enquanto ele chama os discípulos para orarem com ele, 3 vezes ele vai e volta e eles estão dormindo. E então ele faz essa advertência, ele diz, olha, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É engraçado que todos eles disseram que jamais negariam a Jesus, que estavam com ele, que estavam firmes. E no verso 40 diz, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Não era você que estava dizendo agora mesmo que
Podia contar com você e você não consegue vigiar comigo nem uma hora. Grande amigo você é. Então, irmãos, isso aqui somos nós. Nós somos essa imagem do fracasso se nós não buscarmos a misericórdia de Deus. Pedro só achava que podia contar consigo mesmo, mas não podia. Ele estava completamente enganado, porque na nossa força, no nosso poder, o que nós fazemos é dormir enquanto as coisas estão acontecendo ao nosso redor, enquanto a nossa família está perecendo, enquanto os nossos filhos estão se perdendo, enquanto o nosso casamento está indo pelo ralo, nós estamos dormindo. Mas é hora de acordar. O Senhor tem nos chamado a acordar, irmãos. Então, aqui eu destaco apenas alguns pontos para nós orarmos. Jesus diz: vigiai e orai. Isso aqui é uma sugestão ou uma ordem? É uma ordem, está no imperativo. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Jesus não disse para que vocês não sejam tentados. Ele não disse isso. Ele disse para que não entreis em tentação. Então, o que ele está dizendo é que nós seremos tentados. Mas para não entrar em tentação, nós precisamos orar. Não é? O objetivo era levar os discípulos a lidarem com a tentação preventivamente. Essa orientação já havia sido dada antes, sim, quando? No finalzinho da oração dominical do Pai Nosso, né? Jesus vai falar sobre isso. A oração previne a queda, irmãos. A oração previne a queda. Eu nunca vi essa frase escrita no para-choque de caminhão, mas deveria estar, para a gente não esquecer. A oração previne a queda. Você sabe que todos eles fizeram promessas, mas não ia demorar, todos iam abandonar Jesus. O pastor foi ferido e as ovelhas se dispersaram para cumprir a sua palavra. Não é? Depois, por que é necessário, então, ter essa via de acesso à oração como resistência? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Observe aqui a relação que Jesus faz entre ceder à tentação com a fragilidade da nossa velha natureza na qual ainda vivemos. Então, ele está dizendo, olha, vou passar uma informação preciosa para vocês sobre a luta íntima do cristão. O Espírito é a parte de nós que foi regenerada por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é a parte de nós que deseja fazer aquilo que é puro, que é bom, que é santo, que é agradável a Deus, mas, como o apóstolo Paulo vai dizer, então, ao querer fazer o bem, encontro outra lei de que do mal que reside em mim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 21 a 23. Resumindo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Parece que Paulo conhecia bastante bem os ensinos de Jesus, e é possível até que ele conhecesse os eventos lá de Getsêmani, do que aconteceu naquela noite trágica. Então, irmão, seja como for, o que importa é que aquilo que Jesus previu mostrou-se absolutamente real nas vidas dos seus discípulos. Eles estavam dormindo quando deveriam estar vigiando e orando. E sabe o que aconteceu? Todos eles fracassaram na hora de demonstrar fidelidade a Jesus. Não vigiaram, nem oraram. Por isso Pedro lançou mão da espada para cortar a orelha do soldado, ao invés de confiar no propósito de Deus. E mesmo depois de ter sido avisado por Jesus, ele o negou 3 vezes. Ou seja, ele caiu em tentação, mas ele não era o único, ele era representante de um grupo grande. Não é? Então, a última citação aqui do Sproul, Pedro, assim como nós, caiu primeiro
em particular, para depois cair em público. Então é assim que acontece, irmãos. Ninguém cai primeiro publicamente. Quando alguém cai publicamente, é porque já havia caído muito antes, particularmente, na sua vida privada. Então a questão é, a vontade da carne muitas vezes nos leva a abandonar o caminho que nós deveríamos seguir. A carne é fraca para perseverar até o fim, irmãos. Por isso nós devemos orar. A oração é vital, é fundamental à fé cristã bem-sucedida. Então a conclusão é, ou nós oramos, e oramos sempre, ou fracassaremos. Precisamos pedir a Cristo como os seus discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E eu vejo esse pedido não como uma forma de dizer a Jesus: Senhor, não temos as palavras para orar. Não. Ensina-nos a orar no sentido de que a nossa oração seja legítima, seja uma oração verdadeira, que toque o trono de Deus. Irmãos, às vezes, nós oramos como quem está matando o tempo enquanto espera alguma coisa acontecer, né? Como aconteceu com um rapaz que eu conhecia há muitos anos. Ele não gostava de jejuar, e aí a igreja estabeleceu ali um tempo de oração e jejum, e ele não gostava, nunca jejuou. Aí teve um dia que ele saiu de casa com pressa para ir para o trabalho, não teve como tomar o café da manhã e ficou em jejum até a hora do almoço. Aí chegou na hora do almoço e falou: Senhor, não te prometi nada não, mas como eu já fiquei sem comer até agora, recebe o meu jejum aí. Acontece na igreja também essas coisas. Então, irmãos, isso daqui fala de um planejamento, de um propósito, de uma disciplina. Assim como você procura planejar a sua vida financeira, assim como você planeja para fazer uma viagem, assim como você planeja, né, para adquirir um bem, assim como você planeja para construir a sua casa, enfim, tudo que é importante para nós nos dedicamos a planejar para poder realizar. Então a questão é, por que a gente não se planeja para ter uma vida de oração? A oração está no cerne da piedade. A alma piedosa é a alma que ora, não eventualmente, mas regularmente. Né, como a nossa irmã, né, deu ali o exemplo que ela usa, né, ela diz: enquanto eu caminho, eu oro. E essa deve ser a nossa postura, ainda que nós nem falemos, mas que a nossa mente esteja ligada em Deus, esteja ligada nas coisas de Deus. Né? E como a gente consegue essa mente que está focada em Deus? Quando ela está encharcada pela sua palavra. Então nós vamos acrescentando elementos, por isso nós falamos sobre a imersão bíblica em primeiro lugar, e estamos falando aqui da oração, como um outro elemento que nós precisamos ter dentro do propósito de chegar mais perto de Deus. Sim. Sim. Uhum. 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 Sim.
Uhum. Quando chegou lá no ponto do ônibus, mas eu, não sei se a minha pressão tirou, baixou, mas eu fui tentando, pastor, chegar muito certo na coisa. Mas cheguei em casa, suando, ó, eu suava, parecia que me deram um banho de água. E consegui chegar em casa, né? Aí tomei um banho, né? Aí fui pro banheiro e tomei banho. Aí agradeci a Deus, né? Uhum. Nas duas mãos. Sim. Eu sei que eu não passei bem, não sei porquê, mas não tinha comido nada, né? Uhum. Mas estou entregando agora. Sim. Aí depois me deram um cafezinho, né? Depois que eu tomei um Uhum. banho, né? Não tinha tomado café nem nada. Aí me deu um café, me deu uma dor de cabeça antes, aí me deram um cafezinho com pão. Aí recuperou. Aí tomei um banho, aí eu não peguei. Ah, que bom. Isso também a gente precisa ter cuidado com a questão do jejum, porque existem pessoas que têm menos resistência à abstinência de alimentos. E tem pessoas que nem podem ficar sem comer, né? Porque por uma série de questões, né? Enfermidade, medicação. Então, é por isso que nós colocamos lá no grupo, né, que o jejum dessa nossa jornada de oração é uma questão particular. Cada um vai ter o seu planejamento para fazer o jejum dentro daquilo que pode. Se você não tiver como se abster de alimentos, você pode usar um outro recurso, né? Mas a oração, que é o nosso foco aqui, ela precisa ser planejada. Nós precisamos ter esse planejamento para uma vida de oração. Então, separe um tempo para Deus, consagre esse tempo a Ele e procure não ocupar esse tempo com qualquer outra coisa, porque o Senhor vai se agradar disso e certamente a sua vida vai ser muito mais abençoada do que ela tem sido. Talvez nem tanto no aspecto material, ainda que Deus nos abençoe também nesse sentido, mas muito mais na questão da sua comunhão com Deus. Porque, meus irmãos, não há nada mais triste, nem desanimador, do que a gente ir e voltar do culto e não perceber a presença de Deus em nossas vidas. Essa é a maior frustração de todas para mim. Então, que o Senhor nos dê graça, nos sustente, nos desperte, nos capacite para que nós tenhamos esse planejamento a fim de estarmos mais perto de Deus. Amém? Vamos orar? Que bom, graças a Deus. Que bom, então, viu? Valeu a pena o sofrimento, né, irmã? Amém. Vamos orar, então. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela a tua palavra e a instrução que ela traz para nós nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque, ó Deus, nós precisamos muito, Senhor, que a tua graça nos capacite. Ó Deus, que o teu poder nos tire da zona de conforto e nos leve, Senhor, a uma vida disciplinada de oração, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que nós resistimos com muita determinação a buscar a disciplina que humilha, ó Deus, o que somos, Pai, que nos coloca de joelhos diante da tua presença. Mas é ali naquele lugar íntimo, diário de oração, é ali que nós recebemos o poder, a autoridade, é ali que nós recebemos, ó Pai, o livramento, a capacidade para resistirmos às tentações do inferno que vêm contra nós e que muitas vezes se alimentam da fraqueza da nossa carne. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê uma vida disciplinada, para que através da oração nós possamos esmurrar a velha natureza, até que ela esteja totalmente debaixo do jugo de Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar a disciplina da oração como algo essencial na nossa vida, a fim de que isso também possa nos guiar ao caminho da piedade e nos faça chegar mais perto de Ti, Senhor. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.